Bom dia, Ana Paula. Tudo bem? Nicole, bom dia. Bom dia, prof. Bom dia. Tudo bem? Tudo certo, e a senhora? Tranquilo, graças a Deus. Então, só a quem consegue visualizar a tela? Sim, conseguimos. Então, tá bom. Então, vamos lá. Vamos continuar essa parte aqui da eletroquímica. A gente precisa terminar isso aqui hoje, porque a gente precisa agendar uma pequena avaliação, lista de exercícios, as coisas estão pipocando aí. Mas vamos lá. Nós tínhamos falado que ia resolver algumas questões, eu só falo na próxima, só que eu coloquei aqui um pouco antes, mas nós tínhamos falado da lei de Hess. Foi isso? Na nossa última aula nós falamos, né, quem foi Hess, comentamos, né, o cálculo da variação de entalpia pela lei de Hess, comentamos, então, a questão da alotropia, né, a questão da estabilidade, menor energia, o grafite, diamante, grafite, carbono, diamante, e fechamos, então, esse raciocínio, fizemos um exemplo aqui, aplicando a lei de Hess, não foi isso? E ainda passei os exercícios da página 102 e 103, quer dizer, a página, são 6 exercícios da página 102 a 103, ok? Foi isso? Estamos corretos ou não? Bom dia, bom dia. Pessoal, bom dia. Cadê o pessoal? Aplicação aqui, eu peguei algumas questões aqui, não são tão recentes, mas que envolve exatamente o que nós comentamos e para a gente fechar esse raciocínio, tá? Então, energia de ligação. Quando a gente estudou lá ligações químicas, né, nós entendemos que... Estou no branco aqui, não vai dar, não. Que a ligação entre o átomo do elemento químico hidrogênio, o átomo do elemento químico nitrogênio, é uma ligação covalente, compartilhamento é um par de elétrons, uma ligação, representação de Lewis, né, é um par de elétrons. Então, essa ligação hidrogênio e nitrogênio, ela é em quilojoules por mol. Qual que é o valor dela em energia? Né? E essa energia, ela vai ser absorvida ou vai ser liberada? Então, vamos entender um pouco esse raciocínio aqui, aplicando numa questão. Então, ele quer saber a energia de ligação entre o átomo do elemento químico hidrogênio e o átomo do elemento químico nitrogênio em quilojoules por mol. Bom, como calcular isso então, professor? Bom, ele deu alguns dados aqui, o exercício. Primeira coisa, ele deu uma reação. Ele deu a reação de que 3 mols do gás hidrogênio mais 1 mol do gás nitrogênio tem a formação, são reagentes, aqui são nossos reagentes, tem como produto o gás amônia, NH3, né, então é o nosso produto, 2 mols do gás amônia. E a variação de entalpia, o ΔH dessa reação, é igual a menos 78 kJ por mol. É uma reação endotérmica ou exotérmica? Bom dia, bom dia. Alô? Estão conseguindo ouvir, pessoal? Tá? É uma reação endotérmica ou exotérmica? Cadê os nossos colegas? Eu acho que vocês estão meio... O pessoal hoje já é 7h05. Bom dia. Hã? É isso. Tudo bem? Porque libera energia? É menos 78 kJ por mol. Né? Nós já tínhamos falado nisso aqui, quando, né, o processo é endotérmico, o meu ΔH é maior do que 0. Não é isso? Significa que ele está o quê? Absorvendo. Os produtos acontecem a formação de ligações. E quando o processo é exotérmico, o meu ΔH é o quê? Menor do que 0. Não é isso? Foi isso que nós vimos? E nós vimos que para determinar a variação de entalpia da reação, a gente tem que somar todas as entalpias de ligações quebradas e formadas. Então, aí eu tenho o total, o somatório, lembra essa letra
que, né, representa o quê? O somatório de todas as energias de ligações, observando-se os sinais. Eu não posso esquecer dos sinais. Se é liberado, é o quê? É exotérmico. Se é absorvido, é o quê? É endotérmico. Ok, pessoal? Certo? Como nós tínhamos visto aí anteriormente. Bom, então voltando aqui. Então, é um processo exotérmico. Bom, ele deu aqui para nós também a energia de ligação. Ó, hidrogênio, hidrogênio, né? Essa energia aqui, ó, de ligação entre o átomo do elemento químico hidrogênio e o átomo do elemento químico hidrogênio, ela, né, é de 432 kJ por mol. Ele deu o valor aqui também da energia de ligação, essa tripla ligação, né, essas três ligações entre nitrogênio e nitrogênio, é de quanto? 942 kJ por mol. Então, ele deu duas informações aqui, ó, para que a gente descubra, mas a gente não quer nem HH e nem NN, a gente quer o quê? HN. Qual é o valor dessa energia de ligação? E deu a equação da reação né, produzindo NH3, H2N2. Aí, professor, e como é que eu vou saber? Ora, H aqui, gás hidrogênio, como é que é a ligação? Só para a gente recordar aqui, ó, que eu tenho hidrogênio com hidrogênio. É essa aqui, né? H2. N2, como é que é a ligação N2? É nitrogênio com nitrogênio. Mas são quantas ligações entre os dois átomos de nitrogênio? É só eu lembrar. Hidrogênio tem o quê? Apresentação de Lewis. Ligação covalente. É assim? Só que aqui, ó, deixa eu só voltar aqui. Fazer outra coisa diferente aqui. Aqui, eu tenho o quê? 3 orbitais desemparelhados. Lembra disso? Então, aqui eu formo o quê? Eu formo uma ligação covalente aqui, outra ligação covalente e outra ligação covalente. Não é assim? Então, essa é a representação das ligações N2. E como é a ligação NH3? Como é que fica a molécula do NH3? Eu tenho nitrogênio, par de elétrons e 3 elétrons desemparelhados. E aí eu tenho o quê? Hidrogênio, eu tenho o quê? Hidrogênio, e eu tenho o quê? O quê? Opa, tá ruim. Hidrogênio. É essa ligação que eu quero saber. Qual é a energia dessa ligação? As demais, né, do reagente, eu tenho um valor. E eu preciso saber do produto. Como é que eu faço isso aqui? É o que ela acabou de fazer aqui, eu acabei de montar aqui também as equações. Então, eu tenho que reescrever a equação química detalhada das ligações, é o que eu acabei de fazer aqui em cima, e é o que está aqui. Olha aqui, eu tenho 3 mols do gás hidrogênio, tá? A ligação aqui, do gás hidrogênio. Qual que é o valor dela? 432 kJ. Eu tenho 1 mol do gás nitrogênio. Qual é o valor dessas 3 ligações aqui entre os 2 átomos de nitrogênio? 942 kJ. O exercício me deu. E eu preciso saber essa aqui, nitrogênio e hidrogênio. Qual é o valor dela? É uma variável, eu não sei. É Y. Então, vamos montar a equaçãozinha. Como é que eu monto isso? Ora, eu não posso esquecer que cada ligação hidrogênio-hidrogênio, ela vale 432 kJ por mol. Mas eu tenho quantos mols? Quantos mols eu tenho, pessoal? 3 mols. Então, eu tenho que multiplicar pela quantidade de mols. Para cada mol é 432. Mas eu tenho 3, então eu vou multiplicar 3 por quanto? Pelo 432, e eu não posso esquecer do sinal. Por que o sinal? O sinal indica se ela é exotérmica ou se ela é endotérmica. Então, ela é positiva. Então, tá aqui o sinal positivo. Então, 3 vezes 432. E no caso da ligação nitrogênio-nitrogênio, eu já tenho quantos mols? Apenas 1 mol. E 1 mol dela vale quanto? 942. Então, aqui só faz um exemplo multiplicando, mas não precisaria. É 1 vezes 942. Certo? E no caso aqui, ora, eu tenho uma ligação nitrogênio-hidrogênio. Eu tenho o quê? Outra ligação nitrogênio-hidrogênio. E eu tenho outra ligação nitrogênio-hidrogênio. Certo?
E eu tenho quantos mols? 2. Então, no total, eu vou multiplicar 2 vezes 3. 2 vezes 3 é quanto? 3 duas vezes 6. Então, na verdade, eu tenho quantas ligações? 6 ligações. No total dessa reação, eu tenho 6. E 6 o quê? O seu valor? Que aqui eu multipliquei a quantidade pelo o valor. Né? Aqui, professor, por que você não multiplicou por 3 aqui? Não, porque ele já me deu o valor das 3 e ele falou que é 942. Se ele tivesse falado uma ligação, eu teria que multiplicar pelo valor das 3. Aqui ele me deu o valor das 3. Então, tem que olhar a tabela que ele está me dando aqui. Certo? Então, 6 vezes y. Que o y é o valor da ligação que eu não sei e é o que eu estou buscando. É o que eu quero saber. Até aqui, tudo bem? Tranquilo? Então, vamos continuar. Bom dia, tá difícil, mas nós vamos continuar. Então, como é que eu faço esse cálculo da entalpia da ligação nitrogênio-hidrogênio? Lembrando que o nitrogênio e hidrogênio, como nós vimos, eles são o quê? Produto da reação. Quando eu falo, né, e ele está na formação, se eu tenho, saindo de um composto, voltando aqui, gás hidrogênio com gás nitrogênio, e tem uma reação onde eu tenho a liberação de calor. É um processo exotérmico. Você espera que essa ligação nitrogênio-hidrogênio, ela seja negativa ou positiva? Esse valor aqui entre hidrogênio e hidrogênio. Hidrogênio e o nitrogênio. Acho que ele vai ser negativo ou positivo? Positivo? Não. Positivo? Tem mais alguém que tem uma outra percepção? É porque lembrar uma equação. Rafael? Isso, vai ocorrer uma reação química, vai quebrar essas ligações aqui entre hidrogênio e hidrogênio, nitrogênio e hidrogênio, e vai formar a ligação entre nitrogênio e hidrogênio. Agora nós temos que ver se ela é favorecida ou não, se eu preciso fornecer calor ou se ela vai liberar calor. Certo? Se ela vai fornecer energia, né, ou quando ela quebra as ligações e forma outro composto. Isso vai ter que fornecer energia para acontecer ou ele vai simplesmente, ele vai acontecer e ainda liberar? Vai gerar um composto mais estável. Lembra, quanto mais estável o composto, menor é a energia. Quanto mais instável é o composto, maior é a energia. É aquele princípio das ligações químicas que nós estudamos. Né? Certo? Quem falou aí comigo foi o Rafael? Rafael? Oi. Sim? Oi, Rafael. Deixa eu ver aqui. Hoje, deixa eu ver como é que eu não vejo vocês. E aí eu fico meio assim. Nossa, hoje nós estamos aí com 19 alunos. Tem gente aí, Daniel, Danilo, Felipe, Frederico, Gabriel Rodrigues, Guilherme, Lucas, Luiz Guilherme, Luiz Henrique, Marcelo, Nicole, já falei bom dia, Paulo Roberto, Rafael, Rian, Samuel, bom dia, tudo bem com os senhores? Estão tranquilos? Mais ou menos? Tá bom, vamos continuar aqui. Vocês não estão gostando desse modelo de aula online, não? Estão ficando cansados? Estão querendo voltar para a aula presencial? Acho que é porque está muito cedo. Está muito cedo, né? Mas na aula presencial também, esse horário é normal, não é? Mas vamos lá, então, pessoal. Eu sei que é janeiro, vocês queriam estar de férias, mas, enfim, nós ainda estamos em 2020. É assim? Mas vamos lá. Bom, então, ó, eu tenho que calcular, como era a pergunta, a energia de ligação entre nitrogênio e hidrogênio. Bom, utilizando, então, depois a gente volta aqui nessa outra questão aqui, que o Rafael falou que acha que é positivo, né? E a gente vai falar a nossa discussão posteriormente. Utilizando, então, aquela equação, ó. Qual a equação, professor? É essa aqui que nós vimos ó, anteriormente, que o ΔH da reação é sempre igual ao somatório do ΔH das ligações. Quando eu quero descobrir, então, né, as energias de ligações. Observando sempre os sinais. Então,
né? A variação de entalpia de uma reação nada mais é do que o somatório do ΔH da entalpia das ligações. Ok? Tudo bem? Isso não é novo para nós. Então, a gente já tinha visto isso aí. Então, vamos lá. Então, o ΔH da reação, qual que é o valor do ΔH da reação? Enunciado nos deu, qual que é? Menos 78 kJ por mol. Então, vou lá. Menos 78 é igual. E o somatório, então tem que somar, né? Somatório do ΔH das ligações. Então, vamos lá. Voltando aqui. Eu já montei aqui, ó, 3 vezes 432, mais 1 vezes 942, foi isso? 1 vezes 942, mais 6 vezes y. Quem é o y? Quem é o y? Quem é o y, pessoal? É a ligação NH. Isso é a ligação NH, que é o que nós estamos querendo saber. Então, nós montamos uma equação. No primeiro grau, a gente quer saber o valor de y, nós temos uma variável, só resolver a equação agora. Multiplicar por 3, aqui já está resolvido, né? E isolar o y, e foi isso que ele fez. Passou para lá, né? Somou 1.296 mais 942, passou com o sinal trocado, ficou, então, dois números negativos, menos 78, menos 2.238, dividido por 6. Isso vai dar um valor, né, de 386. O que? Quilojoules. Por quem? O mol. É um mol, lembra? Então, esse é o valor da ligação, o YNH, que é o que eu estou procurando, a ligação nitrogênio-hidrogênio. Ela é negativa? É. Por que ela é negativa e não positiva? Hein, pessoal? Por que essa ligação nitrogênio-hidrogênio é negativa? Se ela fosse positiva, aí o ΔH também seria positivo. E eu tenho informação, eu tenho que ela está no produto e não no reagente. É uma reação favorecida, certo? Então, se ela é uma reação que acontece, né, liberando energia, significa que eu vou ter uma ligação, né, a energia de ligação nos produtos também tem que ser negativa. Tá? Então, era esperado exatamente que fosse negativo. Tá certo, Rafael? Entendido? Sim ou não? Entendi. Alguém não entendeu esse raciocínio? Aqui a gente está só aplicando aquilo que a gente tinha discutido anteriormente das equações, certo? Né? Como calcular, então, o ΔH e a energia, né? A variação de entalpia de uma ligação química. Lembram disso? Nós já tínhamos discutido sobre isso anteriormente. Tá? Bom, então, tranquilo aqui? Alguém não compreendeu alguma etapa aqui desse exercício? Tranquilo? Podemos passar para o próximo? Pode, tranquilo. Tranquilo. Bom, na semana passada eu falei da lei de Hess, né? E ainda tivemos um exemplo lá da lei de Hess. Aqui hoje nós vamos novamente aplicar a lei de Hess aqui, primeiramente para reforçar, né? Eu trouxe um slide com letras para que isso, né? De um sentido mais geral para a gente entender e depois a gente vai para uma aplicação, tá? Só para reforçar aqui. Então, lembram? A lei de Hess é aquela que nos dá a condição de calcular a variação de entalpia de uma reação, né? Conhecendo, né, outras reações, valores de entalpia de outras reações, e aí ela independe do caminho, né? É importante eu somar, subtrair, inverter equações para que eu obtenha a equação real que eu tenho em busca. Então, muitas vezes eu não tenho como fazer isso, mensurar isso experimentalmente, mas a partir de outras equações com entalpia conhecida, com variação de entalpia conhecida, eu consigo construir, então,
né, mensurar ou calcular, melhor dizendo, matematicamente, a entalpia de uma reação que eu não teria como desenvolver em caloria. Ou seria uma reação muito lenta, um processo que demoraria para eu obter esses valores experimentais. Bom, então, foi dado aqui uma reação de A mais B dando C, né? Então, lembrando sempre que, né, esse aqui é o nosso quê? Reagente e esse aqui é o nosso produto. E ele está pedindo qual é o ΔH dessa reação química, né? Então, eu tenho A mais B dando C, reagente A e B, produto C, e qual é o ΔH? E aí ele deu para nós algumas equações químicas de outras reações. Ele deu D como reagente, dando A mais K, e deu um ΔH 1. D mais B, dando M mais K, deu um ΔH 2. E M dando C, um ΔH 3. Então, ele deu 3 equações químicas, né? Equação 1, equação 2 e equação 3. E pediu o valor desse ΔH. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para essas equações e eu tenho que montar de uma forma que eu vou chegar nesta equação de interesse. Primeira coisa, ó, o A está no reagente ou está no produto? Está no reagente. Eu tenho alguma equação que tem A? A primeira equação tem A. Mas o meu A, ele está no reagente ou ele está no produto? Na equação a qual ele deu o valor do ΔH. Ela está no produto. Então, o que eu tenho que fazer com essa primeira equação, pessoal? O que nós temos que fazer? Transformar ele em reagente? Transformar ele em um reagente. Inverter a equação. Então, o A e o K vai passar a ser o quê? Reagente, não é isso? E o D vai passar o quê? A ser produto. Quando eu faço esta inversão, o que acontece com o meu ΔH? O sinal dele era positivo, passa a ser o quê? Negativo. Foi o que foi feito aqui. A mais K passou a ser o quê? Né? Passou a ser reagente e D passou a ser produto. E o ΔH ficou negativo. Confere? Bom, vou lá no segundo termo da minha equação. O segundo termo da minha equação é B. Aonde aparece B nas equações que foram fornecidas? Na segunda equação. O B na segunda equação, ele está no reagente ou ele está no produto? Reagente. Reagente. E eu preciso que ele apareça no reagente. 1B, 1B. Perfeito, transcrevi a equação para cá, ó. D mais B dando M mais K. Certo? E o terceiro termo da equação que eu preciso é do C. E ele tem que aparecer aonde? No meu produto. E a equação que ele me deu, que contém o C, é a terceira equação. E o C está onde? No meu produto. Então, eu jogo ele para cá. E agora eu faço o somatório das equações. Né? Tem o A em algum lugar? Não, não aparece em nenhum lugar. Então, eu desço ele. O K, ele aparece em algum momento? Aparece. Aqui ele está no reagente, aqui ele está no produto. É um mol de K e um mol de K. Então, por isso que eu simplifiquei K no K. E o D? O D aparece em algum lugar? Esse D está no produto e esse D está no reagente. Eu tenho um mol de D, um mol de D. Simplifico o D. Certo? Então, o que sobrou? A no reagente, B no reagente e C no produto. Não era a equação que eu precisava? Que eu estava na busca? A mais B dando C? Foi. E qual é o valor do meu ΔH? O valor do meu ΔH que eu estou procurando é a soma de todos esses aqui. Menos ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3. Esse é o valor do meu ΔH. É assim que eu resolvo o exercício aplicando a lei de Hess. Sim ou não? Alguém não compreendeu esse raciocínio? A gente colocou letras aqui para facilitar a compreensão.
Dúvidas, pessoal? Bom dia, Frederico. Bom dia, Nicole. Eu estou até lembrando o nome de vocês aqui sem ver o nome. Quem não compreendeu, fala para mim. Tá muito fácil esse negócio? Tô achando que tá muito fácil. Estão espertos. Rafael, entendeu, Rafael? Entendi, sim, professor. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Pessoal, eu posso fazer uma chamada presencial, assim, ou presencial online, né? Chamando um por um para ver se vocês acordam. Acho que eu vou fazer, né? Sim, pode falar. Uma dúvida. Na lei de Hess, eu sempre vou tentar achar reagentes como substâncias simples para poder achar a entalpia de formação do produto? É isso que... Reagente, como reagente? Não, assim, eu sempre vou tentar fazer com que no reagente só sobrem substâncias simples. Não, eu vou sempre vai depender do que eu quero. Ele vai te dar uma equação, né, que a qual ele quer a variação de entalpia. E aí ele vai te dar as equações que você vai trabalhar com elas e vai chegar nessa equação que te interessa. Certo? E nesse caminho é aí que você vai ter que usar, né, a observação. Aqui eu fiz um caminho mostrando, olha o que você tem no seu reagente. Eu tenho A e B. Aonde aparece A? A aparece no produto. Aparece em outro momento? Não. Então eu tenho que só inverter a equação. Então depende do que eu tenho, qual é o procedimento. Tem hora que eu tenho que multiplicar por 2, por 3, por 4 e assim por diante. E inverter equações. Então, eu tenho que ver o que eu tenho e como eu vou fazer com as equações as quais foi fornecido. São equações de reações químicas, de substâncias, seja elas, né? Ele vai nos fornecer os valores da variação de entalpia da equação que representa aquela reação. Ou, se não, no caso aqui, nós estamos calculando já a energia, a entalpia de ligação. É um outro raciocínio, que é utilizando a equação que diz que a entalpia, a variação de entalpia de uma reação é igual ao somatório da variação de entalpia da energia de ligação. Tudo bem? Uma coisa é isso aqui e a outra coisa é a lei de Hess, que é isso aqui. Foi isso que você perguntou? Eu acho que eu não consegui compreender muito sua pergunta, não. Sim. Foi. Obrigado. Vamos fazer um exercício aqui. Vamos ver se vai ficar mais claro aqui para você. Tá? Ele deu aqui. Então, ó, só ampliar aqui. Vocês conseguem visualizar para esse exercício? Sim. Tá bom. A partir das entalpias padrão das reações de oxidação do ferro dados abaixo. Então, ele deu aqui, ó. O ferro sólido, 1 mol, mais meio mol do gás hidrogênio, produzindo o óxido, né? O óxido ferroso sólido. A variação de entalpia, lembra? Padrão é de menos 64 kJ por mol. Então, ele deu essa reação. E ele deu a segunda reação, que 2 mols do ferro sólido, mais 3,5, né, de gás hidrogênio, produziu o óxido férrico sólido. Então, tem o óxido ferroso, ferro 2+, e aqui ferro 3+. Tem 2 tipos de NOx do ferro. Tem 3 cargas do ferro. Eu já mostrei isso para vocês lá na parte de ligações químicas. Mas que nós vamos começar a trabalhar com isso, inclusive, hoje, né, no capítulo 3. Eletroquímica. Isso aqui é importantíssimo, inclusive. Tá? A questão do NOx. Sólido também. Estado de agregação sólido. O ΔH de formação padrão, menos 196 kJ por mol. E ele perguntou, determine
a quantidade de calor liberada a 298 Kelvin e 1 atm na reação. Ele deu a reação a qual ele quer. E ele quer saber qual é o ΔH dessa reação. Qual é a reação? Óxido ferroso. Só que o óxido ferroso são quantos mols que ele quer? 2 mols, sólido. Mais meio do gás oxigênio, certo? Dando o quê? O óxido férrico sólido. Ele quer saber o valor da entalpia dessa reação. Ué, mas como? Ele deu 2 equações, onde eu tenho, nessas 2 equações, na primeira equação que ele nos forneceu. Quem fez Enem? Se fizeram Enem, eu não olhei a prova do Enem ainda, tem que olhar, consegui olhar. Alguém aí fez Enem? Frederico, fez Enem, Frederico? Oi? Acho que uns 10 anos, mais ou menos, natação devem ter feito. É, você fez? Fiz. Eu acho que a expressão chorei no Enem é mais adequada, né? Mas Eu não vi a prova de química, vocês acreditam? Eu preciso pegar a prova. Eu vou ver se eu consigo hoje baixar ela aqui para eu resolver. Mas como foi? Como foram, Nem né? eu vi a de química que fiz. Nem você? caiu. Mas você fez prova, não fez prova do Enem, não? Porque eu passei tanto tempo na de matemática que eu esqueci a natureza. Aí perdi muito. Nossa, eu também. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Mas vocês estão assim fazendo por teste, que é o ano que vem que vocês vão fazer, de fato, né? O É, Enem, vocês têm que fazer a prova de matemática por último. Por quê? Porque a prova de matemática do Enem ela é para arrebentar. Então, primeiro você faz a ciências da natureza, né? Física, química, para depois, né, você ir lá para a prova matemática, é a última. Primeiro, você faz química, que é a mais fácil. Química, biologia, matemática e física, né? Depois, biologia, química, biologia, química, né? Eu falei a química primeiro, lógico, né? Depois eu falei a biologia. Aí depois você faz física e depois você vai para matemática. Tá? Já marca até o cartão nas outras que você garante. E aí você vai para matemática, porque a matemática você vai ter que selecionar primeiro todas as questões mais fáceis, que são resolvíveis, né, em um tempo mais curto, e aí depois você fica um tempo maior dedicando com calma, com tranquilidade nas questões mais difíceis, que são difíceis. É assim que funciona. Bom, mas vamos lá. E aí quem fez a prova de química saiu bem em química? Me dão essa notícia feliz. professor, Quem é só que em saiu algumas. bem em química? Eu Caiu consigo, tipo alguma assim, coisa de variação de entalpia? Eu não vi a prova, por isso que eu estou perguntando. Eu vou olhar ainda. falava Caiu, né? sobre, aham, falava sobre uma reação de um cartão que indicava se uma caixa. É porque era uma caixa que guardava um material, um dispositivo eletrônico. E eles colocavam um Hum. cartão que mudava de cor caso estivesse molhado. Só que a reação, ela era, como eu falo, ela conseguia se inverter, né? E aí ele dava a reação em uma determinada direção, mas falava que ela conseguia ir e voltar, né? E dava uma variação de entalpia, mas não falava o valor, só falava que ela era menor que zero. E Então, aí era um te processo que perguntava o que exotérmico. é. Aí ele perguntava se ele dava várias técnicas lá e perguntava qual que eu deveria fazer para fazer com que o cartão que ficou rosa, que indicava que ele tinha molhado, voltasse a ser azul, para poder. Aí eu acho que eu marquei uma que era colocar o secador, né? Como tinha liberado energia, era só ele absorver energia, calor de novo para voltar a ser azul. Isso. Então, é questão de Essa acidez e questão aí, basicidade também.
Depois a gente pode ter olhar, mas eu ainda vou trabalhar o termo aqui com vocês, de potencial hidrogênio único, né? A gente vai falar de eletroquímica e ainda vamos falar de potencial hidrogênio único ainda. Mas, enfim, né, já envolveu alguma coisa que eu vou dar uma olhada na prova, que eu não olhei também, e daí qualquer coisa a gente faz algumas questões, se vocês tiverem interesse aí na segunda-feira à tarde. Mas lembrem disso, sempre fazer primeiro a prova de química, tá? Ou física, ou biologia, matemática é a última. O Enzo deve ter feito a prova de matemática. Ah, ele não fez o Enem, porque ele não teve problema, não fez o Enem. Bom, voltando aqui na equação, então, para a gente fechar esse raciocínio. Aqui está a reação. Então, esse aqui é o nosso reagente. E esse aqui é o nosso produto. Né? E tenho a equação 1 e 2. O que vocês fariam aqui? Olhando para a equação que a química, né, da reação química que eu quero, e para as duas equações que nós temos aqui, o que a gente faria? Primeira coisa, vai lá no primeiro termo da equação. O ferro, o óxido de ferro. Ele aparece onde? Na primeira ou segunda equação? Na primeira? Ele está no reagente ou no produto? Ah, tá. Produto. Produto. E eu quero que ele apareça onde? No reagente. Só que eu quero que ele apareça quantos mols? 2 mols. E eu tenho quantos mols dele? Na equação que foi fornecida? 1 mol. O que eu faço? Aí você inverte e dobra o valor? Isso. Então, olha lá. Eu tenho essa equação que nós queremos, né? E aí eu fui lá, a partir da equação, o óxido de ferro sólido, e eu preciso que apareça 2 mols. Então, o que eu vou fazer? Né? Eu vou fazer duas coisas aqui. Eu vou multiplicar ele por 2, essa equação, e ainda vou fazer o quê? A inversão dela. Só que lembra, o meu ΔH aqui era o quê? Menos 64 kJ por mol. Se eu faço a inversão, o que acontece com o sinal? Positivo. E multipliquei por 2. Se eu multiplico por 2, 64 vezes 2 vai ser quanto? 128, tá certo? Tá certo ou não? Sim, pessoal? Então, eu fiz, né, a questão, inverti e multipliquei a equação por 2. Ok? E na minha segunda equação, olha, eu tenho aqui o gás oxigênio. Aonde está aparecendo? Eu preciso que ele apareça no reagente ou ele apareça no produto? Reagente. Reagente. Quando eu inverti essa minha equação, tá? Eu inverti, porque eu precisava que o óxido de ferro ferroso, né, aparecesse no reagente. Eu multipliquei por 2. Quando eu multipliquei por 2, 2 vezes meio, ficou o quê? 1 mol de gás oxigênio. Só que esse 1 mol de gás oxigênio ficou aonde? No produto. E eu preciso que apareça no meu reagente meio mol do gás oxigênio. Esse eu não tenho como mexer. Ele vai ter que aparecer no produto. Para eu aparecer meio mol do gás oxigênio no meu reagente, que é o que eu preciso que ele apareça aqui, ó, no meu reagente. Não é isso? Meio mol. Aonde eu tenho oxigênio aqui nessa equação? Na segunda equação. Olha lá, vou voltar nela original. Olha lá, a original era essa. 2 mols de ferro, mais 3 sobre 2 do gás oxigênio, dando o óxido de ferro, uma variação de entalpia de 196 kJ por mol.
3 sobre 2 é quanto? Ou, se eu fizer a fração, né? 1,5 ou 3 sobre 2 e tá onde? Tá, isso aqui está aparecendo aonde? No nosso reagente. Certo? Se ele está aparecendo no nosso reagente, e o que eu preciso que apareça no produto? Quem que é que eu preciso que apareça no produto, na minha equação? 1 mol de ferro, de óxido férrico. Quantos eu tenho aqui? 1 mol de óxido férrico. Aonde que ele está? No meu produto. Eu apareço em algum momento mais alguma coisa de óxido férrico em alguma das equações aqui? Não. Então, o que eu tenho que fazer com essa segunda equação aqui? Qual é o tratamento que eu tenho que fazer com ela? Colegas, bom dia, bom dia. Nicole, qual é o tratamento que eu tenho que fazer com essa segunda equação? Professora, eu não entendi. Como assim tratamento? Na primeira equação, o que nós fizemos com ela? Nós invertemos ela, quem era reagente virou produto, quem era produto virou reagente, e multiplicamos por 2. Foi isso? Para forçar a aparecer o ferro no reagente e 2 mols do óxido de ferro. Na segunda equação, eu preciso que apareça o óxido de ferro 3 no produto, e é 1 mol. Aonde que ele está aparecendo na segunda equação? No produto e 1 mol. O que eu tenho que fazer com essa equação aqui? Conservá-la. Eu não tenho que fazer nada, eu tenho que trazer ela para cá na integralidade dela. É o que eu fiz. Trouxe ela na sua integralidade. Ó. 2 mol de ferro sólido, mais 3 meios do gás oxigênio, mais 1 mol do óxido férrico sólido. Qual é o valor da variação de entalpia? Menos 196, da forma como ele nos deu aqui. Menos 196 kJ por mol. A equação da sua integralidade. Esta não, eu tive que inverter reagente para produto e ainda tive que multiplicar por 2. Então, eu mexi na primeira equação, na segunda equação eu não mexi. E aí eu vou somar as duas. Como é que você faz? Somando. Ó, óxido ferroso. Aparece 2 mols aqui no reagente. Aparece ele em outro lugar? Não, então eu desço ele para cá. Ferro 2, sólido, 2 mols. Aparece ele em outro lugar? Aparece aqui no produto. Mesma quantidade, 2 mols, 2 mols. Cortei. Apareceu o reagente, apareceu o produto. Se fosse 1 mol aqui e fosse 2 mols aqui, ia sobrar 1 mol no meu produto, mas não tenho. Então, cortou. Um gás oxigênio, 1 mol de gás oxigênio. Aonde que ele está? Reagente ou produto? Produto. A primeira equação. Ele está no produto. E eu tenho 1,5, né, 1,5 mol do gás oxigênio aonde? No reagente. Então, eu tenho 1,5 menos 1. Quanto que dá 1,5 menos 1? Meio. Assim? É ou não é? Ah, professora, mas por que você subtraiu? Porque um está onde? Um está no produto e o outro está onde? Está no reagente. Se os dois estivessem no produto, eu ia somar. Se os dois estivessem no reagente, eu ia somar. Agora, se um aparece no reagente e o outro aparece no produto, eu vou subtraí-los. Sim ou não? Então, meio gás oxigênio. Igual. Pode falar. E se nessa subtração você fizer e der um número negativo? Aí quer dizer que a conta está errada? Você tem que multiplicar. O que a quantidade de matéria é certa.
eu vou subtrair, né, e eu vou ter um número positivo, no caso da quantidade de matéria. Certo? Na quantidade de matéria, não na variação de entalpia. Agora, e o meu produto? Quem que sobrou aqui no produto? Que não simplificou, que não acabou? O F é 2 ou 3, tá aqui, ó. Então, o que que eu tenho aqui? Deixa eu só apagar isso aqui, né, meu bagunça. Ora, essa é a nossa equação que ele queria. Ó, 2 mols de óxido ferroso mais meio mol do gás oxigênio, produzindo 1 mol do óxido férrico sólido. Essas são as condições. Qual é o valor do ΔH? O valor do ΔH é o somatório, ΔH padrão de formação, né, da primeira equação, que foi invertido e multiplicado por 2, por isso foi mais 128, tá aqui o mais 128, menos 196 kJ por mol. Somando esses dois valores, eu vou ter um valor de menos 168 kJ por mol. Variação de entalpia desta reação. Então, a variação de entalpia dessa reação, a qual nós queríamos, o ΔH dela, é quanto? Menos 68 kJ por mol. Então, qual é o procedimento que eu faço para aplicar a lei de Hess? Eu tenho a equação problema, que eu preciso calcular o ΔH. E eu tenho as outras equações que são fornecidas o valor do ΔH padrão de formação. Eu vou pegar cada termo da equação que eu quero, né, calcular, e vou ver aonde ele está nas outras equações e qual é a quantidade de mols que eu tenho dele. E a partir disso aí, ele vai me direcionar o que eu devo fazer com as outras equações. E aí, depois eu só somar, que eu vou fazer as simplificações devidas e vou obter o valor, a equação problema, variação de ΔH, e o somatório dos ΔH padrão vai nos dar a variação de entalpia daquela reação. Dúvidas, perguntas? Podem falar. Sim ou sim? Bom dia, bom dia. Sim, né? Então, entenderam esse raciocínio, pessoal? Alguma dúvida com relação à aplicação da lei de Hess? Nós tínhamos falado que a gente ia fazer alguns exercícios. Então, selecionei esses exercícios aqui para a gente estar resolvendo aqui. Explicando, na verdade, a resolução deles. Sem dúvida. Nenhuma dúvida? Não? Então, anotem aí para mim. Eu já vou anotar aí na lousa também, mas só aqui reforçando com vocês. E agora a gente já terminou todo o nosso conteúdo trabalhado. Na página 106, começa as questões de fechamento de tema do livro de vocês. E aí depois tem as questões de fechamento de tema e tem os exercícios finais, que nós vamos até a página 102. Então, é da página 106 a 112. De exercícios para os senhores resolverem. E nós já tínhamos agendado com vocês, em momentos anteriores, só para poder reforçar, página 102 e 103. Tínhamos agendado, página 95 a... página 95 a 96.
recordando aqui. Isso, foi isso aí. Que nós tínhamos, então, página 95 a 96, 102 e 103, e agora da página 106 a 112. Certo, pessoal? Esses são os exercícios referentes ao conteúdo, está no livro de vocês, que nós trabalhamos do terceiro bimestre, quebrado aí, mas é isso aí. A nossa, confere aí para mim, só me ajudam aí. Esse sábado não é reposição de terça. O outro sábado é sábado do dia, só confirmando aqui. Alguém me ajuda aí, por favor? Eu vou olhar aqui meu calendário. Cadê meu calendário? Procurando o calendário. Então, esse sábado, ele é janeiro, nós estamos em janeiro. Esse sábado é 30. Esse 30 é reposição de segunda. Mas o outro sábado, 6 de fevereiro. Alguém conseguiu olhar aí para mim, no que acadêmico? 6 de fevereiro. Bom dia, pessoal. Alguém conseguiu olhar aí para mim? Ana Paula, conseguiu? Daniel? Peraí que eu tenho que entrar no que é fazer. Rafael, conseguiu, Rafael? Acho que hoje só está vivo você. Vou tentar. Ian, Nicole, conseguiu olhar aí para mim, Nicole? Luiz Henrique? Tô Luiz olhando aqui, Guilherme? prof. Peraí. Tá bom. Bom dia, pessoal. O que está acontecendo com vocês? Frederico, conseguiu olhar aí para mim? O Biratã? Biratã, conseguiu olhar aí? Carlos Eduardo. Senhora, para quando que é as atividades que você passou? Eu estou tentando definir com vocês. Olhando no nosso calendário. Então, por enquanto, não marquei lá, não. Estou tentando definir aí. Ó, professora. Dia Fala, 30 Nicole. é reposição de segunda-feira. É Isso. a próxima reposição. Aí, depois disso, só vai ter reposição de novo dia 20, que vai ser reposição de segunda-feira, de novo. De novo? Uhum. Difícil, hein? Nossa próxima reposição, né, que é a reposição de terça-feira, vai ser só dia 6 de março, pelo jeito, que eu olhei aqui. Não deu certo o que eu estava pensando. Mas então vamos pensar noutra data. Próxima terça-feira, vocês têm o primeiro horário das 7 às 8 comigo e o segundo horário das 8 às 9. Vocês têm com algum outro professor? Sim. Das 8 às 9? Das 8 às 9? Na verdade, a nossa próxima aula, né, começa às 8h30. 8h30. E vai até 9h30. Isso. E depois vocês têm outra aula na terça? Sim. Então não tem jeito. Então tem que ser na hora da aula mesmo para não ter problema. Então vamos lá. Vou voltar lá na lousa para a gente agendar. Estava tentando agendar um horário fora da nossa aula, mas não está tendo jeito.
No dia, a próxima terça-feira, então, é dia... Próxima terça-feira é dia 2 de fevereiro? 2/2. Confere? 2/2 é a próxima terça-feira. Das 7. Vou colocar lá daquele mesmo formato. Vou deixar até as 8h30. Das 7 às 8h30. 1h30. É a avaliação referente ao terceiro bimestre. Próxima aula, então, é prova, prof. Próxima aula é prova referente a esse conteúdo aqui. Página 95 a 96, 102 a 103, 106 a 112, que é a questão variação de então. Certo? Terceiro bimestre. Aí, professor, vai ter só a prova. A prova lá. Pode falar. Tá, Sim. no chat está tendo umas dúvidas e o Fred também está dizendo que o chat está participando da aula. Ah, tá. Deixa eu voltar lá, porque quando eu estou aqui... Então, tá. Deixa eu sair daqui. É que eu tenho só uma tela aqui, então fica difícil. Deixa eu ver aqui. Vai ter que entrar em sala. Vai ter que entrar em sala, fazer a prova daquele mesmo procedimento que nós fizemos no terceiro bimestre, do segundo primeiro, lembram? Então, deixa eu ver a tarefa. Por enquanto, deixa eu explicar então. Esses exercícios que eu estou agendando para vocês aqui, eles não vão, vocês não vão me mandar esses exercícios. Vocês vão fazer para estudar. Confere? Eu estou marcando os exercícios para vocês executarem para tirar dúvidas. Segunda-feira, nós temos o nosso plantão de dúvida à tarde. Vocês conferem lá o horário, se eu não me engano, é das 16h30 às 15h30. Mas está lá na plataforma Moodle também o horário certinho. Então, vocês conferem lá para mim, conferem lá esse horário do plantão de dúvidas, certo? E na segunda-feira, então, vou estar atendendo o plantão de dúvidas. E na terça-feira, a prova. Mas, além disso, vai ter uma lista de exercícios, que vai ser posta lá antes, da mesma forma que nós fizemos nos outros bimestres. Mas essa lista vai ter um prazo maior. Agora, a prova tem esse horário, das 7 às 8h30. Tá claro isso, pessoal? Deixa eu só baixar a lista de presença aqui. Tá claro, e também professor. parar a gravação para eu não